Faça todos um bom dia. Aqui é a Dolores Silva. Eu sou terapeuta exclusiva para os homens. Falo sobre a criança ferida, o menino ferido, a importância de curar esse menino ferido para que esse homem apareça e para que ele não siga aí passando pelos mesmos padrões, né? Ferindo a si e aos seus filhos e a todas as pessoas que são importantes para ele, até que de uma forma inconsciente. Hoje eu vou falar sobre o tema, sobre os canais sensoriais, que são 5 sentidos, né? Todas as informações que tem no mundo físico, só essas informações elas só adentram dentro de nós através desses 5 sentidos, né? Ou seja, o que são então os canais sensoriais? Os canais sensoriais são o canal que as informações entram dentro de nós, entra dentro do nosso mundo interior para ficar registrado através, e esses canais acontecem, eles entram, as informações entram através desses 5 sentidos. E o que é e qual é a importância aqui, né, de você saber a respeito do porquê que é importante você entender um pouco sobre os 5 sentidos. Porque muitas vezes nós, enquanto filhos, acreditamos que não somos amados pelos nossos pais. Por quê? Porque os nossos pais, infelizmente, acabam usando esses canais do jeito preferenciais para mostrar o seu amor através do jeito dele e não do nosso jeito que somos filhos. Então eu vou contar uma história para vocês entenderem melhor a importância de entender sobre esses canais. Mas antes de eu te contar essa história, eu vou falar, deixa eu exemplificar mostrando quais são esses 5 sentidos, esses canais sensoriais, né? Os 5 sentidos, né, os canais sensoriais é o canal visual, o canal auditivo, o gustativo, né, que é o paladar, o tato, né, e o cheiro. O tato, o paladar e o gustativo, eles são juntos, né, eles compõem junto, que eles são chamados canal sinestésico. E o que é isso daí? O que isso impacta na comunicação? O que isso impacta na sua vida, na vida dos seus filhos? Vamos lá. Todos nós, enquanto filhos, enquanto crianças, buscamos o amor incondicional. Todos nós, filhos, buscamos esse amor incondicional dos nossos pais ou dos nossos cuidadores. E à medida em que a gente cresce, se nós não temos essa certeza pelas experiências e sensações, registros que fomos fazendo ao longo da vida, é justamente porque muitas vezes o nosso pai não soube usar a melhor forma de comunicar esse seu amor, ok? Então, o que é uma pessoa que tem o canal? Todos nós utilizamos os 5 canais, mas qual é a diferença aqui? A diferença é que existe um canal que é mais preferencial e todo mundo tem um canal mais preferencial do que um outro. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que o canal dela é mais visual. O que quer dizer? Isso quer dizer que o que ela vê impacta, entra mais, é mais privilegiado, ela registra mais daquilo que ela vê. Vamos dar um exemplo, vamos imaginar que o seu pai seja uma pessoa visual. Meu pai era uma pessoa visual. Então, o que ele fazia? Tudo que ele procurava comunicar, ele comunicava através da visão,
da forma de ver. Então ele demonstrava o seu amor fazendo, demonstrando, mostrando. Ele não falava, eu te amo. Ele não me abraçava. Ele mostrava do jeito dele, com a forma dele. Isso é uma pessoa mais visual. Uma pessoa auditiva. É uma pessoa que se a pessoa nunca ouviu falar eu te amo, aquela pessoa acredita que o pai nunca amou. Embora o pai demonstrasse esse amor através do seu cuidado, por quê? Porque o pai era mais visual. Então, o que a pessoa faz? A pessoa que ela é visual, ela demonstra mais através daquele canal. E nós também recebemos e demonstramos através do nosso canal. A pessoa, então, a pessoa fala o tempo todo que ama, que ama, que ama, que ama, mas às vezes só fala, ai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só que na visão sua, se você quer o filho for visual, você queria que ele demonstrasse, que ele mostrasse através de, sei lá, de comprar um PlayStation, de demonstrações, entende? Por quê? Porque é assim que funciona a pessoa que é visual e a pessoa que é auditiva. Às vezes a pessoa, por exemplo, uma mulher que é casada com um homem visual e ela é auditiva, o homem dá um carro para ela e ela fica assim, ah, você gostou? Gostei. E o cara fica, nossa, como assim? Ela nem demonstrou a alegria, não vi nos olhos dela a felicidade. E aí a pessoa fala, ah, você me deu um carro, mas você não disse eu te amo. Entende? Então, por quê? Porque para ela a demonstração desse amor era ela gostou do carro, mas ela queria também ter ouvido eu te amo. Como ele não falou eu te amo, ele demonstrou o amor comprando um carro. Fica essa bagunça nessa comunicação e a pessoa interpreta as coisas da maneira errada, achando que aquele marido que deu um carro não gosta, ele não gosta muito assim de mim, não me ama. Por quê? Porque ele não me ama, porque ele demonstra, entende? Aí, por exemplo, uma pessoa que é sinestésica. Meu canal é mais sinestésico. E aí eu vou contar para você uma história que aconteceu com meu pai, né? E essa história é uma história para mim muito impactante, porque foi a última vez que eu tive contato com meu pai. O meu pai, ele estava internado, né? Eu tinha mais ou menos eu tinha 19 anos, né? E meu pai estava internado e eu fui visitar o meu pai, né, no hospital. Foi eu e a minha mãe, né? Era dia da visita e foi eu e minha mãe visitar. E quando eu cheguei lá, eu vi o meu pai, né, com soro, com sondas, cheio de aparatos grudados nele, entende? E o meu pai estava com alguma coisa na boca para poder respirar, que eu não sei qual é o nome. E quando eu vi aquela cena do meu pai ali, meu pai para mim era indestrutível, insensível, insensível não, grande. Então ver o meu pai ali todo frágil, com aquele monte de negócio na veia, não podendo falar. E o meu pai, ele ao longo da vida dele, eu morria de medo de olhar para os olhos do meu pai. Por quê? Porque o meu pai educava através dos olhos. A gente olhava para o meu pai, eu, enquanto criança, já deduzia que o meu pai ia me bater, que eu tinha feito coisa errada. Só de bater o olho assim, a gente já baixava a cabeça e já registrava aquilo. Então, meu pai, ele era muito visual. Ele não era de falar, ele era de olhar e o olhar dele já dizia tudo.
Então, o que aconteceu nesse dia? Eu fui visitar o meu pai e o meu pai, ele não pôde falar, mas eu lembro muito do olhar do meu pai. Imagina, eu não, mesmo com 19 anos, a minha infância toda, eu não olhava para os olhos do meu pai. Só quando meu pai nos chamava atenção ou chamava pelo nome, aí a gente ia lá, mas assim, era sempre com a cabeça baixa, numa submissão absurda, como se não tivéssemos o direito e a acessibilidade de estar perto dele. Então era sempre em tom de sim, senhor, pois não, do tipo, meu pai vai me bater, eu fiz alguma coisa errada. Então eu cresci com essa percepção do meu pai. E o meu pai, quando ele chamava a gente, chamava sempre para fazer alguma coisa ou realmente para bater, né? Ou ele ficou sabendo de alguma coisa e a gente ia apanhar, né? Então era muito raro, era muito difícil para mim, e foi muito difícil para mim, enquanto criança, ter esse acesso com meu pai. Então meu pai, então, ele lá ali naquela, né, entubado, e aí e só tinha esse recurso, olhar para os olhos do meu pai. E aí eu com muita dor, vendo meu pai ali naquela situação, entubado, né? E eu lembro até hoje, né, da mão do meu pai. E aí eu tive a coragem de pôr a mão ali na mão do meu pai. Eu não sabia disso na época, eu não sabia que eu era sinestésica, mas quando eu coloquei a minha mão, que um dos meus canais é toque, quando eu coloquei a mão na mão do meu pai, que estava ali, eu pus a mão assim e falei: pai, eu te amo, por favor, não vai embora. E o meu pai, olhando ali para mim, a gente se conectou, eu tive a coragem, né, de olhar para os olhos do meu pai. E naquele momento ali, eu pude ver todo o amor do meu pai por mim. Eu pude sentir o quanto meu pai me amava. E como, para mim, ali, colocando a mão na mão dele, como conectou nós dois. E pela primeira vez ali, eu olhei meu pai nos olhos sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de receio. Por quê? Porque eu estava ali amparado com a minha comunicação, com o meu canal de preferência. Então, até então eu nunca tocava o meu pai. Mas naquele dia eu coloquei a mão na mão dele e falei: pai, por favor, não me deixa, porque eu amo o senhor. Aí eu olhava para ele olhava para mim e a gente começou a chorar. A gente começou e eu vi ali todo o amor que o meu pai sentia por mim. Naquele momento ali, registrou em mim toda essa emoção, né? Ficou registrado ali pela primeira vez aos 19 anos. Quanto meu pai me amava, o quanto meu pai estava lamentando estar naquela situação, o quanto meu pai estava sofrendo por estar ali, e o fato de eu ter me colocado a minha mão, que eu sou sinestésica, logo o tato me conectou diretamente com meu pai. E eu ali pude olhar o meu pai nos olhos, sem medo, e ver ali todo o amor, todo o medo do meu pai. E ele olhando ali para mim, dizendo assim, dizendo com os olhos:
pela primeira vez eu entendi o que é a alma, né? Que os olhos é a janela da alma. Eu me conectei ali com o meu pai. E nós começamos a chorar copiosamente. Eu pedia, pai, não vai embora, pai, não vai embora, não vai embora. E o meu pai começou a chorar, eu comecei a chorar. A minha mãe, olhando aquela cena, também não sabia o que fazer. Aí a enfermeira veio e falou, filha, e meu pai começou a soluçar, e aí começou a ter problema. A enfermeira veio e falou, filha, seu pai não pode passar por essas emoções, você vai ter que sair. E eu ali, não, deixa eu ficar ali com meu pai. Ela falou, filha, o seu pai não pode passar por essas emoções. E ali eu vi o quanto meu pai me amava, o quanto meu pai, com os olhos, pedia como se fosse desculpa. Foi essa interpretação, foi essa sensação que eu peguei ali, quando eu me conectei, quando eu coloquei a mão no meu pai, a minha mão na mão do meu pai e olhei para dentro dos olhos dele. Houve uma profunda comunicação, que até então nunca havia acontecido. E eu saí, chorei, fiquei ali do lado, chorando, esperando meu pai se acalmar. Infelizmente, foi a última vez que eu vi o meu pai vivo. Então, essa cena remeteu para mim tanta dor, porque cresceu em mim tantas emoções. Eu cresci acreditando que não era amada pelo meu pai, porque eu nunca tinha esse toque, ele nunca tinha me dito, eu nunca tinha o cheiro do meu pai, eu nunca tinha o abraço do meu pai. E ver o meu pai ali, indo embora, daquele jeito, e demonstrando ali claramente para mim o quanto ele me amava, despertou dentro de mim uma raiva, uma mistura de raiva, uma mistura de emoções bagunçadas. Como assim? Eu precisei perder o meu pai para saber o quanto ele me amava. Ele sempre me amou, mas ele nunca conseguiu mostrar isso para mim, porque ele não era de me tocar, porque ele era visual e eu sinestésica. Então meu pai passar por isso, desculpa a emoção, passar por isso é muito doloroso para uma filha. Porque imagina, com 19 anos, eu ali passando por tudo isso e registrando que o meu pai sempre me amou. Quanta tristeza tinha em mim, na minha menina ferida. E ali, quando eu vi ali o meu pai mostrando todo o seu amor, através dos olhos dele, através do melhor canal dele, canal esse que jamais a gente olhava, que jamais eu olhava, morrendo de medo do meu pai chamar atenção, enfim, bater, e todo esse processo. Mas quando eu me conectei, ficou muito claro o amor do meu pai por mim. Mas também ficou uma mistura na minha cabeça de emoções, de tristeza, de mágoas. Como assim? O meu pai precisou estar internado. Meu pai precisou acreditar que estava indo embora para ir assim abaixar aquela resistência, aquela dor, mostrar vulnerabilidade, mostrar fraqueza, ou até mesmo baixar a resistência ali para demonstrar o seu amor por mim, para mim. E aquele
essa imagem fez tanta coisa na minha vida a partir dali. Eu fiquei revoltada, eu não aceitava a morte do meu pai de jeito nenhum. Eu fiquei revoltada com a vida, eu fiquei revoltada com meu pai. Como assim? Por que o senhor deixou para a última hora para demonstrar o seu amor por mim? Eu precisava tanto, pai, se sentir amada, eu precisava tanto se sentir acolhida. Mas o meu pai não me tocava. Então, por isso, a minha criança, ela registrou ao longo da minha vida, até ali, até aquele momento, que o meu pai não me amava. Que o meu pai não me amava, por quê? Porque a comunicação do amor do meu pai não chegava até a mim. Olha que triste, olha ao mesmo tempo, olha o que é quando a gente tem essa consciência desses canais. Eu não tomei consciência desses canais naquela época. Demorou um tempo para me entender que eu era sinestésica, que todas as coisas que eu tinha dificuldade de relações, de pessoas, a pessoa até isso é tanto de um lado positivo quanto do lado negativo. Por quê? Porque também uma pessoa mal intencionada pode também fazer uso dessa comunicação, né? Opa, ela é sinestésica, deixa eu tocar, deixa eu abraçar, deixa ela sentir o meu cheiro, o meu gosto. Pode ser usado por mal também, né? A pessoa pode ali baixar a resistência, ou melhor, não é bem baixar a resistência, a informação adentra. E quando eu fiquei ali, vendo meu pai ali naquela situação, e sabendo do amor dele, era uma mistura de felicidade que a minha criança interna ficou, porque ali só existia eu e o meu pai. Eu nem percebia ali a existência da minha mãe que estava no mesmo quarto. E quando a enfermeira pediu, Fia, sai um pouquinho, porque seu pai não pode ficar nessas emoções, toda essa história que eu vivi eu tô com 48, isso foi 19, imagina, há mais de 30 anos. Que isso ficou registrado dentro de mim. E eu dizia, nossa, meu pai sempre me amou. Ele só não sabia demonstrar. E eu, toda a infância que eu tive, né, de escassez, de se sentir sozinha, né, minha mãe com muitos filhos, tendo que trabalhar para sustentar, meu pai também, e a dificuldade desses dois seres, meus pais, que também tinha a criança dele ferida, que não sabia ali que o fato de não me abraçar, que eu estava registrando que eu não era amada. O fato de eu não ter ali esse registro dessa demonstração, desse toque, né? Imagina, meu pai deve ser visual. A minha mãe, eu acredito que deve ser muito auditiva. Por quê? Porque a minha mãe registra muito o que falaram para ela. Ela conta algumas coisas, assim, e até com tristeza das coisas que ela viveu, situações que ela passou com o sogro, com a sogra, né? E coisas que ela ouviu e que marcaram. Então imagina, se eu demorei tanto tempo para me se dar conta, ver o quanto a minha criança estava ali necessitando se sentir amada, se sentir saber do amor do pai. Imagine o meu pai. Quanto foi difícil para o meu pai. Porque pessoas feridas crescem e vão ferir os seus filhos. O meu pai também tinha uma criança ferida. Eu tenho uma criança ferida.
Por isso que a importância de tomar consciência de qual é o seu canal. Qual é a sua melhor forma que você tem para as pessoas acessarem você? Ah, você fala, mas por que eu tenho que saber disso? Porque se você sabe disso a seu respeito, você começa também a perceber o outro e a você. Então a comunicação, ela se faz mais precisa e há a comunicação. Não existe aí a interferência, a falta de interpretação ou a situação que essa criança viveu, no meu caso, acreditando que não era amada. Hoje se viu, o meu pai fez o melhor que ele podia nas condições que ele tinha, mas para minha criança faltou. Para minha criança faltou eu me sentir amada, faltou me sentir acolhida, eu me sentia abandonada. Eu cresci também com essa criança ferida, porque as minhas necessidades foram negligenciadas. Mas o meu pai, assim como a minha mãe, não tinha a ferramenta que a gente tem hoje. Então, por isso que é tão importante a gente tomar consciência de como a gente pode comunicar esse amor para os nossos filhos. E, ao mesmo tempo, como é que a gente se percebe e percebe o outro. Cada canal, nossa, a gente pode até falar assim, mas como assim? Como que eu vou saber qual é o meu canal? Porque eu demorei a perceber qual era o meu canal. Eu demorei muito a sacar. Então a gente presta atenção na fala. Por exemplo, as pessoas que têm, por exemplo, uma pessoa sinestésica, é uma pessoa que ela abraça muito fácil, que ela toca, que ela se sente atraída pelo cheiro, mas também que o cheiro também repele. Que ela é uma pessoa assim que o alimento assim tem um sabor diferente. É uma pessoa assim que o gosto das coisas marca muito ela. O que ela come, o cheiro dela. Eu lembro que o meu filho falava, mãe, que nariz é esse? Eu nunca entendi que era por conta do meu canal preferencial, que é a sinestesia. É um nome complicado, mas é só para dizer assim, eu gosto de toque, eu gosto de que alguém pegue em mim, informe para mim de um jeito me tocando, ou aquela pessoa que chega para mim com um cheiro que para mim é agradável, aquela pessoa, ela consegue me comunicar melhor, por quê? Porque eu me conecto a ela através daquele cheiro. O gosto, de repente um beijo de uma pessoa, opa, se conecta, uma comida que lembra a minha infância, né? A comida da minha mãe, a carne da minha mãe, entende? Então é por isso que a gente tem essas informações. E por que é importante você saber dessas informações? Você que é pai e você que tem que buscar curar a sua criança ferida. Olha, eu não sabia que eu era sinestésica. E as minhas lembranças, que são poucas, é o suficiente para lembrar do amor do meu pai. O amor, ele cura tudo. E quando a gente está ferida, em suma, é que a gente não sentiu esse amor incondicional, esse amor que o filho busca de forma incondicional. Toda criança busca se sentir amada de forma incondicional. E por todas essas dificuldades do meu pai, por todas as dificuldades da minha mãe, por toda a dificuldade às vezes, né, de ter muitos filhos, eu sou a 7ª filha da minha mãe,
dificulta ainda mais para uma pessoa, né, que também vem de famílias com muitos filhos, muitos irmãos, que é o caso da minha mãe, muitos irmãos, que é o caso do meu pai, e tiveram ali que cuidar dos próprios irmãos, que foi o caso da minha mãe, que foi o caso do meu pai, não teve também a sua criança muito bem colhida, muito bem cuidada. É claro que tem necessidades não atendidas. Por isso que a criança do meu pai e da minha mãe estavam feridas, com dores emocionais da infância que viveu e tiveram filhos, como eu, e também feriram a minha criança. E eu, por ter a minha criança ferida, também feri o meu filho. E se eu não trabalhar na minha infância, as minhas dores emocionais, eu vou seguir no meu comportamento ferindo não só o meu filho, mas todas as pessoas ao meu redor. Por quê? Porque pessoas com feridas ferem. E isso é no inconsciente, eu não percebo. É uma inconsciência. O que é inconsciência? É automático, é um comportamento. Quando você vê, você já está fazendo. O seu comportamento é desse jeito. E a gente fala assim, não, é o meu jeito. Não é o seu jeito. Você está assim, você não é assim. Porque todos nós nascemos para se sentir amados. Todos nós buscamos amor incondicional. E por não termos esse amor, por não sentirmos amado em menor ou maior grau, por não termos a necessidade, as nossas necessidades atendidas, acabamos o quê? Ferindo essa criança. Essa criança cresceu com todas, registrando que ela não é importante, registrando que ela não é, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque as necessidades na nossa infância foram negligenciadas. Por quê? Porque os nossos pais também não tiveram uma infância tão presente e tão completa assim. Também estava ferido, também não teve as suas necessidades atendidas. E quando eu falo de necessidade, estou dizendo de amor. Por quê? Porque a criança, tudo aquilo que nós, enquanto criança, queremos é se sentir amados de forma incondicional. Então, todas as experiências que a gente vive na nossa infância, registra como se fosse, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo porque a minha mamãe não quer me dar o amor, porque inconscientemente fica registrado. E aí a gente vai seguindo para a vida nesse estado, nessa condição. E aí vamos tendo comportamentos, vamos nos relacionando, e a nossa dificuldade nas relações está intimamente relacionado com a nossa criança, com a nossa base. Então a gestão das emoções está intimamente relacionado com a nossa criança. Por quê? Porque a nossa criança impacta a nossa autoestima. Se eu fui uma criança que não tive as minhas necessidades atendidas, logo eu tenho muita coisa a meu respeito que para mim é negativo. Então talvez eu não me sinto merecedora porque eu não fui amada. Talvez eu tenha uma dificuldade de que tem alguma coisa errada comigo, porque no decorrer da minha infância, que foi a base da minha construção, da minha gestão das minhas emoções ali, foram feridas. Porque a criança registra ali, tem alguma coisa errada comigo? Então, saber os canais de comunicação vai ajudar você a comunicar melhor o amor para o seu filho, e também é uma forma de você também perceber tanto você quanto o outro. É uma forma de você se comunicar o seu amor e também comunicar exatamente o que você quer passar e como você quer passar. Quando a gente pensa assim, nossa, é muito complexo, por que é? Porque a gente está falando de gestão das emoções. A gente está falando de mundo externo.
A gente está falando de mundo de dentro, do mundo interno. Nós somos um universo em miniatura. Então, tudo que aquilo que a gente tem fora existe dentro também de nós. Uma complexidade absurda. Então, não é uma tarefa fácil para os nossos pais, mas, acima de tudo, não é uma tarefa fácil para os nossos filhos. Aí você pode falar, de quem é a culpa? Não há culpados, há algo a saber. Porque quando eu tomo consciência desse processo, eu, Dolores, eu consigo começar a trabalhar, que é justamente o que eu venho fazendo, trabalhando a minha menina ferida. Para quê? Para que eu possa ter comportamentos de adultos melhores e gestão das minhas emoções melhores. Porque se eu tenho uma menina ferida, claro que o meu comportamento vai interferir, a forma como eu me comporto também interfere. Por quê? Porque é uma pessoa que tem feridas, fere. E essas feridas, elas vão passando de geração em geração, de pai para filho e assim sucessivamente. Então, eu convido você a ter um ato de coragem, olhar para dentro de você. E uma das formas que você tem para começar a tomar consciência e de percepção a seu respeito é descobrir aqui qual é o seu canal de preferência, como que a informação chega mais fácil para você. É através do sinestésico, que é o toque, o gosto e o cheiro, que é no meu caso, ou não? Ou você se impacta melhor, ou você fixa melhor, ou alguém prende a sua atenção melhor quando a pessoa fala, eu vou te mostrar, eu vou mostrar isso aqui para você. Ou não, ou quando você fala assim, olha, eu vou te falar isso daqui, que é o auditivo. Então, qual é o objetivo disso tudo? Todos nós temos os cinco canais. Todos nós temos. Aqui, o convite é para você descobrir qual é o seu preferencial. Como é que a informação chega aí dentro de você. Se você começa a perceber, a cuidar dentro de você, a fazer a mudança, porque a mudança parte a partir de nós. Quando eu começo a trabalhar no meu mundo interno, eu também consigo ajudar todas as pessoas ao meu redor. Meu filho, minha esposa, as pessoas que são importantes. Eu começo a fazer a diferença no meu mundo interno e isso vai impactar no meu mundo externo. Então, eu espero que vocês tenham... Eu espero que eu tenha colaborado com vocês aqui, com mais essa informação. Deixe um comentário dizendo o que você achou a esse respeito. Se tiver dúvidas, pode colocar aqui também que eu respondo a você. E diz aí para mim, coloca aqui, qual é o seu canal de preferência? Qual é o seu canal sensorial mais preferencial? Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço. Um beijo. Homem, você é amorável.